E aí, galera, beleza? Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a nossa viagem de avião até o Canadá. Afinal de contas, foi a primeira viagem de avião do Benjamin. Viajar com um bebê não é tão simples, né? E foi a minha primeira viagem de avião também. É isso mesmo. Eu nunca tinha viajado de avião. E aí, essa foi a minha primeira vez. E aí, tipo, a primeira vez é viagem só de ida, basicamente, né? Eu não sei quando é que eu vou viajar de novo. Não foi uma viagem convencional, né? Já fiz a minha primeira viagem de avião, mas com mudança, né? Cheia de mala e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência bem diferente pra mim. Eu já esperava mais ou menos, né, como ia ser, porque afinal de contas todo mundo sempre me contava como é que era. A questão do avião apertado, a questão de não ter espaço, de não ser muito confortável, enfim, tipo, de não ser uma experiência glamourosa, digamos assim. E aí eu já tava meio preparada, né? E eu sempre falava assim, então é mais ou menos como viajar de ônibus. Aí tinha gente que ainda falava assim, não, é pior do que andar de ônibus, porque a distância entre os bancos é ainda menor, e se for o banco de 3 pessoas é mais difícil ainda, né? Mas assim, então assim, a gente procurou um voo noturno, apesar de não ter muitas opções, né? A gente focou no noturno pensando que, afinal de contas, o Benjamin ele dorme bem à noite, então, né? Melhor do que ser durante o dia que ele tá com toda a energia querendo correr para lá e para cá. Então a gente pensou que um voo noturno seria melhor para ele poder dormir. E aí a gente optou por um voo direto também, sem escalas, para que o tempo fosse menor. Então o nosso voo ele foi direto de São Paulo a Toronto. Ele teve uma duração de 10 horas. E as nossas malas, elas não foram revistadas, a gente não teve nenhum problema, as malas chegaram inteirinhas aqui, deu tudo certo. A gente teve só uma revista lá no aeroporto de São Paulo mesmo, para embarcar numa das malas de mão, né? O meu marido trouxe muita coisa eletrônica. E aí, uma das coisas que eles acharam estranho na mala e a gente teve que abrir para mostrar foi uma mala que tinha o óculos, sabe, de realidade virtual. E porque aí no scanner ali acho que ficou meio estranho, eles perguntaram, a gente não lembrava o que tinha na mala, porque a gente já tinha arrumado a mala fazia um tempo, né? Então a gente teve que abrir para mostrar, mas fora isso deu tudo certo. Eu consegui trazer o leite do Benjamin, o leite de vaca lá, que a gente já tava dando para ele, né? Então eu trouxe uma mamadeira pronta, né, na mala dele. E eu trouxe uma outra garrafa de água. Ela é uma garrafa, tipo, normal, um squeeze, né? E ela é de 1 litro, então eu coloquei 1 litro de leite e trouxe assim. A ideia era ir completando a mamadeira, né? Conforme eu tinha que dar o mamazinho dele para ele poder se acalmar. Outra coisa interessante também que eu queria contar para vocês é assim: a gente acabou optando por pegar um assento para o Benjamin, então a gente pagou um pouquinho mais para que ele tivesse um assento, porque assim, né, o Ben já era maiorzinho, já quando a gente veio, ele não parava muito quieto, eu já estava grávida, com a barriga bem grande, né, o meu marido é grande, e aí, considerando o aperto do banco e tudo mais, a gente ficou com muito receio de não conseguir ficar segurando ele no colo o tempo todo. Então a gente optou pelo assento. Isso deu um pouquinho de dor de cabeça, porque quando a gente marcava lá que tinha um assento, a gente começou a ler e parece que é obrigatório que se tenha o car seat, né? Tipo a cadeirinha, igual a cadeirinha do carro, colocar na cadeira do avião, né? Por conta da idade do Benjamin. Então aí isso deu uma dor de cabeça, porque aí fala que não é qualquer car seat que é aceito. Daí a gente olhava no dele, não falava nada, não sabia se era aceito ou não. A gente pesquisou o modelo, não chegamos a nenhuma conclusão. E assim, como foi uma coisa muito de última hora, né? De quarta para sexta o nosso voo, a gente não teve muito tempo de ver isso. Então a gente acabou, tipo, na hora a gente vê, sabe assim? E aí o que acontece? Eu queria trazer o carrinho dele, o carrinho completo, porque ele tem tipo a estrutura, né, com as rodas assim. Aí depois ele tem uma cadeira mesmo, né, a cadeira do carrinho que encaixa, que é o que ele usa hoje. E ele tem o bebê conforto, que é o car seat que ele usava quando ele era menor no Brasil, né, que também encaixa no carrinho. Então o carrinho ele tinha ou o assento oficial ou esse bebê conforto, o car seat. E aí, como a gente queria trazer o carrinho completo,
Chegou um momento que eu falei, olha, eu quero ter certeza que eu vou conseguir embarcar esse carrinho, porque afinal de contas eu vou poder usar com a Malu agora, né? E enquanto isso eu tô usando com o Benjamin, o carrinho dele também é um carrinho muito bom, a gente gastou um bom dinheiro nele no Brasil, então eu não queria desfazer. E aí a gente trouxe, eu levei comecei a juntar as peças do carrinho, né, pra gente trazer. Trouxe tudo, as almofadas que reduzem o assento, tudo pra gente usar aqui com a Malu agora. E aí, é engraçado que quando a gente procurava saber, né, quando eu pesquisei sobre car seat, aceita ou não no avião, eu encontrei algumas regrinhas, tipo, tem que ter um selo, acho que é FAA, tem que ter um selo E não sei o que, sabe? E aí a gente não achava isso no car seat dele, mas como a gente decidiu acabar deixando ele no Brasil, parei de olhar também. Aí foi engraçado que quando eu fui pegar o car seat, né, o bebê conforto do carrinho dele para poder levar, né, para poder separar, eu dei uma olhada e aí tem o bendito selo no carrinho, no car seat do carrinho dele. Então a gente já ficou aliviado, né? Tipo, nossa, não acredito, procurei tanto, estressei tanto e no final das contas essa cadeirinha ela é aprovada para usar em avião. Por que ela não era a minha primeira opção a princípio? Porque o Benjamin já estava bem grandinho para ela. Acho que ela vai até 13 quilos. E ele tava quase lá já, uns 12 e pouco, né? Ele fica meio apertadinho assim, coitado na cadeirinha. Então a gente não queria esse desconforto para ele, mas considerando que eu queria trazer todo o carrinho e que a gente achava, né, que a gente ia poder ficar com ele no colo de vez em quando, ele não ia ficar o tempo todo no car seat, né? Qualquer coisa a gente pensou, se ele dormir a gente segura um pouco no colo, põe um pouco no car seat, a gente vai revezando, né? Então acho que vai dar certo. E assim era uma forma de trazer o carrinho todo. Então eu consegui dessa maneira trazer o carrinho todo, não tive nenhum problema. Eu esperei na porta do avião para eles retirarem, já estava todo etiquetado, todas as peças. Então eu desmontei, eles retiraram, eu fiquei com o car seat para poder levar no avião. E aí depois na saída, eles me devolveram, assim, deu tudo certo, sabe? Com isso eu não tive problema nenhum, nossa, foi ótimo, na verdade. O único problema do car seat, na verdade, é que o Benjamin, ele gosta de dormir, mas em várias posições, assim, digamos que ele fica fritando, né? Ele vira de um lado, ele vira pro outro, ele fica de bruço, ele fica de costa. E, na verdade, essa posição normal de costas é o que ele menos dorme. Normalmente ele dorme de bruço ou de lado. Então isso foi um problema, porque quando ele tentou dormir algumas vezes, tadinho, ele acordava meio irritado. Você percebia que ele queria se mexer, que ele queria, né? Tipo, nossa, não tá confortável aqui. Eu lembro que eu peguei as cobertinhas que a gente recebe lá no avião, né? Não sei se é normal em todo avião, mas a gente recebeu umas cobertinhas. E aí eu dobrei, coloquei assim pra ficar mais acolchoadinho o car seat dele e tal. E ainda assim, dele não ficou muito confortável, não. Então, ele deu um pouco de trabalho nesse sentido. Na verdade, a gente teve 2 problemas com o Benjamin, né? Foi esse trabalho, que na verdade quando ele tentou dormir, ele não se sentia muito confortável, então ele chorou um pouco, ficou um pouco irritado. Foi basicamente uma noite em claro pra gente, porque eu fiquei revezando o colo, eu e meu marido, o colo e o car seat, né? Então era 2 colos, um car seat, 2 colos, um car seat, pra ver se a gente encontrava uma posição pra ele. A gente chegou a colocar ele deitado no colo dos dois, então assim, foram 10 longas horas, né? Foi uma noite longa. Ele não ficou bem, não deu muito certo, assim. E o outro problema é porque tem aquela bendita telinha, né? Que o pessoal assiste o filme lá e tal. O Benjamin, ele queria mexer naquilo toda hora, qualquer coisinha que ele esbarrava a mão, aí acendia a luz e ele achava o máximo. Toda vez que tinha algum aviso de turbulência também aparecia lá, né? Fazia o barulho, né? O piloto falava, não sei se é o piloto que fala, mas tipo, o pessoal avisava e aparecia lá na telinha, né? Então isso deu um pouco de trabalho pra gente. Não foi legal. Então ele acordava, daí ele queria ficar mexendo e tudo mais. Teve uma hora que ele chamou o atendente. Daí o atendente veio, ele achou que a gente tivesse chamado, ele nem perguntou o que a gente queria. Ele só chegou lá e começou a falar todas as instruções em relação ao bebê, como é que tinha que ficar a cadeirinha, não sei o que, não sei o que. Eu tentei virar o car seat várias vezes, tanto de costas pro banco quanto de frente. Depois eu me empinei um pouco, sabe? Coloquei ele em cima de mim. Tentei de alguma forma deixar mais confortável pra ele. Mas assim, não foi legal. Ele deu um pouquinho de trabalho. Não tanto quanto eu imaginei que ele pudesse dar, caso ele chorasse. Né? Ele não incomodou o avião inteiro, não chorou demais o tempo todo, mas né, foram vários episódiozinhos assim de irritação que ele apresentou, então essa parte não foi muito legal. Um detalhe importante, né? Ninguém conferiu se o car seat dele servia no avião.
Tipo, eu cheguei lá com essas peças todas, né? O carrinho montado, o Benjamin sentado no carrinho, o car seat na mão. Aí quando eles pediram o carrinho, desmontei tudo, continuei com o car seat na mão e entrei no avião. Ninguém olhou o car seat, ninguém procurou pelo selo, que eu tanto fiquei nervosa, que eu queria saber se tinha o selo, se não tinha, se era aprovado, se não era. Então, assim, ninguém conferiu. Isso ninguém conferiu. Ah, e assim, experiência minha, né? Eu descobri que eu passo mal no avião. Na verdade, eu passo mal em algumas viagens, normalmente. Eu tenho, tipo, labirintite que fala de viagem, eu acho. Que quando você tá no carro e se você não fica olhando a janela, não fica olhando a paisagem passar, tipo, se eu estiver dentro de um veículo em movimento e eu ficar olhando o celular, lendo um livro, fazendo qualquer coisa que não é olhar para fora e para a paisagem passando, eu passo mal, eu fico com enjoo. E eu fiquei muito enjoada no avião, muito enjoada, porque, tipo, tava escuro, não tinha pra onde olhar, a janela tava preta, né? E aí e eu passei muito mal quando ele subiu, nossa, enjoei demais, demais, demais. E a descida foi pior ainda, porque daí ele inclina de um lado, assim, né? E aí, nossa, eu passei muito mal. Meu marido riu de monte na minha cara, foi terrível, terrível pra mim, terrível. Então eu não gostei da experiência, de verdade, não foi legal. Aí, assim, a gente pegou um voo noturno, né, achando que, né, o Benjamin ia dormir e tal, mas assim, apesar da irritação dele não ter deixado a gente dormir, aconteceu que assim, até o avião subir, até eles acertarem tudo, né, falar tudo que tem que falar, aí eles resolveram servir o jantar para depois apagar a luz, então demorou muito, muito, muito. Eles serviram o jantar, daí depois esperou o pessoal comer, demorou para tirar o prato, sabe? Nossa, foi terrível. Então, assim, a gente pegou o voo, se não me engano, ele sai às 9. E aí, eu acho que eles apagaram as luzes, tipo, meia-noite, alguma coisa assim, talvez mais, sabe? Demorou bastante. Então, tinha passado bastante da hora do Benjamin dormir. Isso, eu achei que a gente já fosse voar e eles fossem apagar as luzes e ia ficar tudo quietinho, gostoso pra dormir, mas não, demorou muito, passou da hora do bem, aí ele já ficou irritado, perdeu a rotina, sabe? Isso não foi um ponto legal também, não. Bom, fora isso, a comida até que foi legal, sabe? Não foi de tudo ruim, assim, deu pra comer. Era tudo muito diferente, já comecei a sentir o gostinho diferente das coisas, né? Que aqui é tudo um pouco diferente, não tem o mesmo gosto da nossa comida, né? O café, o leite, nada. E eles serviram uma trufa maravilhosa de sobremesa. Eu adorei a trufa e, na verdade, acho que a gente teve o jantar e o café da manhã, né? E aí, então, no jantar teve uma trufinha de chocolate de sobremesa. Eu comi a minha e do meu marido. Adorei, muito bom chocolate. E aí depois o que eu estranhei um pouco foi a água. Eu achei a água meio adocicada, foi meio estranho. Depois eu descobri que a água aqui no Canadá toda é meio assim. Quando você compra água de garrafinha, ela é meio adocicada. Não gostei. Na verdade, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com a água aqui. Pra mim, ela tem um sabor diferente. Ela tem um sabor, né? Não é como no Brasil, assim, que é uma água de boa, assim, não tem sabor. Não é salgada, não é doce, né? Não é pesada, não é leve. Não sei explicar, é normal, assim, digamos. E aí, o de lá, eu achei daqui do avião, desde o avião, eu comecei a sofrer com a água. Hoje eu tô um pouco mais acostumada. Mas eu sofri bastante no avião, eu falava, meu Deus, que água horrorosa, que água horrorosa. E aí eu já comecei a ficar ansiosa pensando que se a água aqui ia ser assim, realmente ela é diferente. Ah, os meus pés, né, grávida ainda, eles ficaram enormes. Eu não tive tempo de colocar aquela meia de compressão como eu tinha pensado, como eu tinha planejado. E aí, então, assim, os meus pés ficaram muito inchados, muito, muito, muito inchados. A gente pegou muito trânsito antes na Marginal, né, para chegar no aeroporto, então a gente saiu de casa super cedo para pegar esse voo das 9, acho que a gente saiu tipo 3h30, 4 da tarde, ou antes até. E aí, nossa, já fiquei sentada no carro, né, aí no aeroporto você anda muito pouco, a gente já logo conseguiu embarcar, né, na verdade, conseguiu entrar, mas, né, na outra parte do aeroporto, aí lá a gente jantou, então eu já fiquei sentada para jantar. Depois eu tentei caminhar um pouco, mas logo eles chamaram para começar a entrar no avião, e principalmente quem tinha criança. E aí os meus pés ficaram enormes, por mais que eu tentasse andar, sabe? Eu tentei ir ao banheiro algumas vezes, melhorar, né? Mas assim, foi terrível, terrível. Não foi assim, tipo, no outro dia tava tudo bem. Acho que demorou uns 2 dias pro meu pé ficar bom de novo. E aí, assim, o maior estresse, na verdade, foi depois que a gente chegou, né? Que a gente desembarcou. Aí, como a gente tinha que dar entrada aqui, né? Numa época de Covid e tudo mais.
as coisas estavam ainda mais restritas, né? E a gente tinha que explicar porque que a gente estava, mostrar toda a documentação e tal, né? Tem que pegar o documento lá do Work Permit, que é um documento que mostra que a gente está no Canadá legalmente e tudo mais. Isso a gente pega no aeroporto. Então a gente teve que passar pela imigração e isso foi muito estressante, porque a gente pegou várias filas, na verdade, foram várias etapas. E assim, eu tava com o Benjamin, eu tava grávida, sabe? A gente chegou aqui, não tem fila preferencial de nada, não. A gente pegou a mesma fila que todo mundo, tinha gente com um bebê menorzinho ainda, tipo, sei lá, recém-nascido, sabe? E aí as pessoas não tinham prioridade. A gente teve prioridade na última etapa, na última fila, porque o Benjamin tava esgoelando. Nessa altura, ele já tinha chorado demais, assim, horas ele tava chorando, ele tava muito irritado. Eu tentei dar mamada, tentei pegar no colo, tentei pôr no carrinho, tentei fazer de tudo. Eu não sei se era sono, se era fome, né? Cansaço, tadinho, que não teve uma noite legal. Então, assim, não foi bom. Meu marido ficou super estressado. Eu lembro que as pessoas perguntavam as coisas pra ele, o Benjamin gritando, e assim, por conta do Covid eu não tinha muito pra onde ir, tava tudo muito com faixa, muito certinho. Então não tinha como eu sair de perto dele, dar o espaço pra ele conversar com as pessoas e mostrar a documentação, né? Então teve algumas vezes até que eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei, eita, que meu inglês tá melhor que o seu, né? Porque ele... A pessoa falava com ele, ele ficava todo atrapalhado procurando papel, eu falava assim, cabeça, ela tá pedindo tal coisa, olha, é tal documento, ela tá falando isso, responde aquilo, que às vezes ele ficava tipo, o quê? Pedindo pra pessoa responder, sabe? Ele não tava nem entendendo o que a pessoa tava falando, daquele Benjamin gritando na cabeça dele. Então, isso foi bem estressante pra gente, isso, né, foi complicado mesmo. E aí, só que depois que a gente passou por toda a fila da imigração, que a gente pegou o papel, né, a gente foi pegar as malas e tal, e aí a gente ficou numa área mais, né, fora do aeroporto, no aeroporto ainda, né, mas assim, já depois de pegar as malas e tudo mais, a gente passou pelo portão de saída, e a gente ficou ali esperando a transfer, né, a gente contratou uma transfer, é uma brasileira que faz esse trabalho aqui, que a gente descobriu num grupo, então ela cobrou um valor para ir buscar a gente, porque a gente tinha muita mala, e aí não cabia no táxi normal, não cabe no Uber, né, não cabe num carro normal. E essa moça, ela tem um carro bem grande. A gente conseguiu colocar todas as malas lá e ela trouxe a gente pra cá, né? Foi quase uma hora, né, do aeroporto pra nossa cidade. Então, enquanto a gente esperava essa moça ir buscar a gente, o Benjamin dormiu. Ele acordou no carro depois, ficou bravo de novo, né? Foi bem difícil, assim, de acalmá-lo. Ele acalmou no Airbnb, depois que comeu, depois que tirou uma boa soneca à tarde, daí o humor dele foi voltando ao normal, digamos assim. Mas foi tenso, assim. Bem complicado. E aí acho que é isso que eu queria contar pra vocês. E depois no aeroporto eu pude experimentar o meu Tim Hortons, que eu tanto queria, do Canadá, né? Que é um café muito famoso aqui. E aí, acho que é isso. Foi, assim, é uma experiência que eu realmente não quero passar tão cedo de novo. A menos que seja muito necessário. Eu fiquei muito grata de não estar viajando a passeio, né? Quando eu vi, eu pensei assim, tipo, 10 horas de avião, de boa, né? Não é tão mais do que as viagens que a gente costuma fazer. Mas é mais, sim. Foi muito ruim. Não dava pra pôr nada pra assistir, não dava pra relaxar. Tipo, eu não podia pôr nada pra assistir porque o Benjamin ia acordar e ia ver aquela luz, né? Então a gente desligou os monitores ali que estavam virados pra gente. A gente tentou dormir, não conseguiu, sabe? Então, assim, não é confortável mesmo. Não, a cadeira não dobra nada, assim. Isso, eu tô falando da classe econômica, obviamente, né? A gente não tem dinheiro, não experimentei uma classe melhor no avião. Então, e a passagem era muito mais cara de qualquer outra classe, assim, de qualquer outra maneira da gente vir, né? Um pouco mais de conforto, era muito mais caro. E como era só uma vez e estamos indo pro Canadá, né? Tá tudo bem, olha que legal, a gente vai mudar finalmente, conquistar nosso sonho, blá blá blá. Então a gente falou assim, não, a gente encara 10 horinhas de avião, mas gente, não foi fácil. Não foi fácil. E essa foi a nossa primeira viagem, né? De avião, a minha e do Benjamin. Garanto que ele nem vai lembrar, né? Pra ele vai ser engraçado quando eu contar essa história pra ele. Mas pra mim, eu lembro sim, lembro que não foi legal. Tenho dó das pessoas que vão vir me visitar e temo pelas vezes que eu vou ao Brasil, né? Ou quando eu voltar, não sei. Porque, nossa, não é uma viagem fácil, não. É bem cansativo. Mas é isso, queria compartilhar com vocês como é que foi essa experiência. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no meu canal e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo, até mais!